Dando continuidade, pessoal, eu disse a vocês que o sintagma é uma unidade gramatical menor que uma oração, né? Geralmente nós vamos ter o quê? Os núcleos. Núcleo do sujeito, sintagma nominal. Núcleo do predicado, sintagma verbal. O cão bravo latia muito. Cão, sintagma nominal, latia, sintagma verbal. Ok? Bom, recapitulando, né, pessoal? Vocês lembram que é a sintaxe, né? O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda a relação entre as palavras, a relação. Ou seja, se eu tenho na análise morfológica as classes gramaticais de forma isolada, substantivo, pronome, advérbio, conjunção, na sintaxe eu tenho todas essas palavras construídas através de períodos. E esses períodos nós chamamos que essa relação entre as palavras, né? Nós chamamos e nós a analisamos na sintaxe, né? Ok? Bom, dando continuidade então, vamos falar um pouquinho de orações coordenadas e orações subordinadas. Eu sei que vai ser um pouco complexo para vocês agora, para vocês entenderem, mas fiquem tranquilos. É apenas uma introdução, já que vocês vão aprender, vocês vão ter basicamente 2 bimestres para nós falarmos de orações coordenadas e subordinadas, então fiquem tranquilos, tá? Bom, mas qual que é a relação, pessoal? Vamos ler aqui. Então, nesse trecho aqui, orações coordenadas e orações subordinadas, no período composto. Lembrando que ambas acontecem em período composto, por quê? Porque eu tenho mais de um verbo, tá bom? E agora que vocês vão entender um pouquinho qual conjunção se utiliza numa oração e qual conjunção se utiliza na outra. Então vamos lá. Bom, o mesmo princípio sintático que acabamos de analisar repete-se na construção do período composto. As orações independentes entre si estarão ligadas por coordenação, que é essa oração coordenada que eu acabei de falar para vocês, porque elas são independentes entre si, elas são independentes. Que independência é essa? Quer dizer, uma independência sintática. As orações que dependem de outra, isso há uma subordinação. Então, nós chamamos de orações subordinadas, tá bom? Porque há uma dependência sintática entre elas, tá bom? Bom, vamos lá. Aí daqui tem alguns exemplos para vocês, né? Tem alguns exemplos da oração coordenada, depois vou dar um exemplo da oração subordinada. Vejam, pessoal, nesse exemplo aqui, a luz apagou-se de repente e acendeu após 5 minutos. Olha só, eu tenho o verbo apagar, eu tenho o verbo acender e eu tenho uma conjunção. Ou seja, aqui acontece uma oração coordenada. E veja que o e é um tipo de conjunção coordenada. Porque está ligando duas orações que são independentes, por isso são coordenadas, tá bom? Então, esse e, o que acontece é que eu estou adicionando uma oração a outra, tá bom? Na de baixo, a luz apagou-se de repente, mas acendeu após 5 minutos. Veja que eu tenho duas orações, olha o verbo de novo, os verbos aqui, que indica que é um período composto, mas agora eu tenho o mas, que é uma conjunção adversativa, tá? E eu estou fazendo o quê? Estou colocando uma ideia contrária, mas é uma oração coordenada aqui, tá bom? Depois, os irmãos liam diariamente no jardim ou jogavam bola. Então eu tenho orações coordenadas, alternativa. Olha que as coisas se alternam. Os irmãos liam diariamente no jardim ou jogavam bola no quintal. E aí eu tenho portanto, que é uma conjunção que dá essa noção de afirmação, né? Beto está cansado, portanto, não poderá brincar. Depois, o pois, que ele dá essa noção de explicação, né? Não chegue perto do fogo, pois poderá se queimar. Então, cada conectivo aqui, ele vai indicar um tipo de oração coordenada, tá certo? Então, as mais usadas, e, mas, porém, portanto, pois, logo, para finalidade, né? Ok? E aí, pessoal, nós temos a oração subordinada. Qual que é a ideia de subordinação? É que as orações não são independentes sintaticamente. A segunda oração, ela depende da primeira.
tanto na construção quanto no sentido. Então, tanto na construção quanto no sentido. Repare que a segunda ligada à primeira, pela conjunção C, funciona como se fosse um pedaço da primeira. Essa que é a ideia da subordinação, né? De ser subordinada. E na realidade, pessoal, vocês vão ver que nas orações subordinadas, enquanto num período simples você tem objeto direto, você tem predicativo do sujeito, no período composto, na oração subordinada, você vai ter uma oração principal e vai ter uma segunda oração que ela funciona com objeto direto, objeto indireto, ela funciona como predicativo, mas, como disse a vocês vão ver com calma isso no nono ano. Então, é mais ou menos isso, né? Olha aqui, primeira oração. O levantamento de Ibope, encomendado pela Ambev, questionou o quê? Se os entrevistados têm algum tipo de preconceito. Então, se os entrevistados têm algum tipo de preconceito, ela funciona como objeto direto da primeira, tá bom? Bom, pessoal, então essa relação de subordinação é o seguinte, eu tenho uma oração principal e eu tenho oração subordinada. A oração principal, ela vai ser comum nas orações subordinadas. A oração subordinada é que ela vai ter valor de substantivo, ela vai ter valor de adjetivo e ela vai ter valor de advérbio, mas, como eu já vou repetir, vocês vão ver isso com bastante calma, tá bom? Um grande abraço a todos.